Bom dia a todos. Bom dia. Quero dar boas-vindas a todos os presentes para que vão assistir à defesa do trabalho de conclusão de curso do estudante Marcelo Henrique de Souza da Silva, que irá acontecer agora às 10 horas, no dia 22 de junho de 2021. O trabalho tem como título a metodologia ativa da sala de aula investida, uma proposta de ensino da nanotecnologia, sob minha orientação, professor Vicente Ferrer, e tendo como co-orientadora a professora Tatiana Miranda, da Secretaria Estadual de Educação. A banca é composta por mim, como presidente, professor Vicente Ferrer, assim como o professor Carlos Alberto e a professora Xisle. Marcelo, você Oi. tem no máximo 20 minutos para a apresentação, ok? Posteriormente à apresentação, a banca fará as arguições e ao final será dado o parecer da banca. Ok. Marcelo, boa apresentação. Tá. Bom dia a todos, a banca. Como o professor Ferrer falou agora há pouco, eu me chamo Marcelo Henrique e vou apresentar meu trabalho de conclusão de curso com esse tema, a metodologia ativa da sala de aula invertida, uma proposta de ensino da nanotecnologia. Bora lá. Como sumário, né, temos a introdução, eu dividi o trabalho em 4 capítulos, sendo eles, capítulo 1, a construção do estudo, no caso a justificativa, que me fez escrever o trabalho, a questão da pesquisa, meus objetivos gerais específicos e a minha metodologia aplicada. O capítulo 2, ele vai falar um pouco sobre o ensino da nanotecnologia, no caso, a nanotecnologia no contexto educacional, a nanotecnologia nas aulas de física, como ela é aplicada em si, como deveria ser de fato aplicada, se ela é ou não explorada. O meu capítulo 3, ele já vem com uma abordagem de um diferente método de ensino, uma metodologia ativa na sala de aula invertida, tá? E o meu capítulo 4 é uma proposta de ensino de nanotecnologia, no caso onde eu vou meio que transformar uma aula normal, uma aula presencial, em uma aula invertida, de um ambiente virtual, tá bom? Mais adiante nós teremos a conclusão e as perspectivas e as referências e os agradecimentos. Vamos lá. Como vocês podem observar, todos geralmente, provavelmente já devem saber, a ciência ela trabalha com organização e confecção de estudos de materiais em diferentes tipos de escalas. No caso da nanotecnologia, é uma escala nanométrica, que no caso é 1 bilionésimo do metro. Porém, o que se busca? O que o trabalho em si busca? Capítulo 1, ele vem informar, vem nos mostrar a construção de um estudo. Por que eu escolhi esse tema como justificativa? De acordo com a OCDE, que é a Organização da Cooperação de Desenvolvimento Econômico, essa organização, ela indica internacionalmente, ela aponta os baixos desempenho, os índices de desempenho de cada país. No caso do Brasil, ele está um pouco abaixo, ou seja, nos mostra que os jovens de hoje em dia não estão se interessando bastante pelo conhecimento científico. Sendo assim, faz necessário corrermos atrás, nós educadores, corrermos atrás de metodologias novas de ensino para poder driblar essa realidade, tentar fortalecer o ensino nacional. A questão da pesquisa, como abordagem metodológica da sala de aula invertida, é poder contribuir com essa driblagem de trazer mais o assunto nanotecnologia no contexto da educação básica. Como objetivo geral, eu venho apresentar uma proposta voltada para a metodologia ativa da sala de aula invertida, no âmbito da física, contextualizando a nanotecnologia e nanociência como assunto principal. Meu objetivo específico em si é realizar um estudo da nanotecnologia e da nanociência, explicar o significado da abordagem metodológica da sala de aula invertida, seus benefícios, tá? E falar sobre a relevância de introduzir esse contexto na educação básica.
A minha metodologia, ela foi baseada em um levantamento bibliográfico e diferentes pesquisas de artigos, plataformas, eu observei algumas plataformas e entrei em um consenso que a sala de aula invertida, ela é muito benéfica em diferentes situações, tá? Capítulo 2, o ensino da nanotecnologia e da nanociência. Como o próprio termo diz, nanotecnologia, utilizado pelo engenheiro Norio Taniguchi, ela procura trabalhar diretamente com materiais em escalas menores a um micrômetro, no caso, o nanômetro, que é 1000 vezes menor que o micro, tá? A nanotecnologia, ela procura trabalhar em si a maioria dos materiais já conhecidos. Claro que ela pode sim também procurar materiais novos, mas ela ressalta produtos já conhecidos para fazer manipulações desses materiais. Os métodos de obtenção de nanomateriais, equipamentos necessários desenvolvidos pela IBM. Esses métodos de obtenção, eles facilitam a manipulação desses materiais, ou seja, ela procura trabalhar de forma controlada esses átomos, materiais, substâncias, dentre outros, de uma superfície qualquer de um material. Essa imagem, ela representa o primeiro microscópio de varredura por ondas. Aqui no ponto A, vocês podem ver que é tipo uma sonda, que ela está verificando o material, que no caso é o ponto F, que está sendo captado toda a informação pela sonda, né? Que no caso é esse ponto C, e esse ponto B é a máquina que vai movimentar o material F. E tudo isso vai ser analisado e captado e armazenado no computador E. Devido a esse esquema, eu posso trabalhar mais facilmente e enxergar a substância que eu estou trabalhando de forma mais ampla. No caso, essa fotografia, ela explana um átomo de carbono de grafite em uma área de 1 nanômetro quadrado. Tá? Eu consegui enxergar melhor o material através da nanotecnologia. Bom, esse âmbito de pesquisa, ele favorece todos os meios de aprimoramento de tecnologia. Lemos, como está escrito, como está no trabalho, ele pesquisou em 2 escolas diferentes, pernambucanas, e como é que eu posso dizer? Ele explanou o conteúdo em 2 escolas, e os alunos, as pessoas lá, eles estudaram, palestrou tudinho, e ele teve como resultado que grande parte dos alunos não sabiam nada sobre nanotecnologia ou nanociência. Contudo, ele detectou que 10% das pessoas destacaram que seria um risco à evolução científica para o planeta e não um benefício. Porém, como é que eu posso dizer? Ele percebeu que as pessoas elas têm uma visão fechada para quando se trata de ciência, de tecnologia. Contudo, isso vem de um certo déficit que os alunos vêm trazendo de turmas anteriores, quando se trata de ciência, física, química, biologia, ciências naturais em si. Portanto, conclui que esses dados da inclusão do ensino de nanociência e nanotecnologia pode mudar o pensamento destes jovens, dessas pessoas, da sociedade em si. Uma grande exemplificação da promessa de evolução tecnológica para o futuro da humanidade. São as indústrias nanocatalisadoras. Essa imagem, ela representa um átomo de ouro, substância ouro, no caso, sendo aplicado um nanocatalisador, ou seja, ele vai ter uma visão mais ampla, mais acelerada do processo. A nanotecnologia no contexto educacional. Como funciona? Sampaio realizou uma exploração baseada em adaptações teórico-experimentais. Ele trouxe o conteúdo para turmas diferentes,
para pessoas diferentes, diferentes pensamentos. E ele concluiu que o ensino da nanotecnologia ele é prejudicado porque em vários locais a nanotecnologia ela é abordada de forma diferente. Como assim? Em alguns cantos nem chega a ser abordada em algumas instituições, em alguns locais, porque eles acham que ela não é importante, contudo, fechando assim a visão desses jovens, da sociedade. Então, dependendo da abordagem didática que é pregada no ensino, naquele local, naquela instituição, ela pode ou não mostrar a importância do seu conteúdo naquele contexto educacional. Partindo dessa ideia, é completamente lógico que sejam necessárias algumas adaptações no ensino. Percebam que a visão de ciência, de nanotecnologia, nanociência, ela é muito fechada. Tanto que os indicadores internacionais dessa organização, OCDE, ela apontou a localização do Brasil em relação aos outros países. Olha, como vocês podem ver na imagem, ela foi recortada. A China, a Coreia, a Finlândia, Hong Kong, ela está em um patamar um pouquinho acima do Brasil. O Brasil ele está abaixo até da Colômbia, numa posição bem distante mesmo. Pois é. A nanotecnologia nas aulas de física. Quem traz esse conteúdo, essa área de ciência, da ciência natural, para contribuir no desempenho do aluno, ele, como é que eu posso dizer, tem que trazer uma visão crítica para essa turma. Então, quanto mais próximo da realidade o professor trazer para o aluno, explicar para o aluno, mostrar para o aluno, um melhor entendimento vai ser adquirido, vai ter uma melhor absorção do conteúdo. Contudo, olha, este contexto crítico e de reflexão ainda não é uma realidade presente na sala de aula. A maior parte da abordagem disciplinar é voltada para conteúdos desenvolvidos antes do século XX. Ou seja, eles preferem trazer uma abordagem disciplinar mais rústica, mais direta, do que trazer para o lado mais avançado da tecnologia. Tá? Um diferente método de ensino é a sala de aula invertida. A sala de aula invertida, ela tem como benefício não apresentar um padrão único de ensino, tá? Diferente da sala de aula normal, presencial, que o professor chega, dá a aula dele, avalia e vai embora. A sala de aula invertida não, ela possibilita um leque de possibilidades para o aluno conseguir absorver esse conteúdo. Ele te dá um pouco mais de tempo, ele te dá opções de enxergar melhor, como assim? Ele consegue ver vídeos explicando, vendo como funciona tais conteúdos de forma mais real, digamos assim. Olha, a sala de aula invertida está bem resumida nessa imagem. Antes da aula, durante a aula e depois da aula. Trabalhando mais as suas habilidades cognitivas e as suas habilidades socioemocionais. Antes da aula, o professor chega, prepara o conteúdo, compartilha com seus alunos, os alunos têm acesso ao conteúdo, bacana. E durante a aula, eles vão ter acesso a esses conteúdos tanto online quanto offline. Então, contudo, eles podem esclarecer suas dúvidas através de mensagens, e-mails, dentre outros. E depois da aula, o professor ou o aluno também pode avaliar a aula. E o lado bom é que esse conteúdo vai sempre ficar armazenado naquele ambiente virtual. Então, o aluno pode recordar, compreender, aplicar, analisar e criar novos pensamentos a respeito de tal conteúdo. E o lado bom de suas habilidades socioemocionais é que o aluno
tanto o aluno quanto o professor, ele consegue trabalhar melhor a sua motivação, a sua autonomia, perseverança, um autocontrole, uma resiliência, colaboração, comunicação, criatividade, dentre outras habilidades. Resumindo, um esquema de propriedades da sala de aula invertida. A sala de aula invertida, ela nos promove uma melhor reflexão, ela estimula a tua dialogicidade, diversidade de opiniões, ela trabalha o teu trabalho em equipe, ele muda a tua visão holística e estimula a aprendizagem, trazendo uma melhor criatividade para o aluno, para as pessoas em si. Fernandes, ele descreve uma metodologia ativa de inversão de sala de aula e pode ser feita de diferentes maneiras, tanto online quanto offline, como eu comentei agora há pouco, fazendo uso de debates, projetos, simulações. Claro que dentro de uma sala de aula normal, física, presencial, eu consigo também fazer isso, porém, vai ficar somente naquele momento, a não ser que alguém grave, alguém filme. Já o ambiente virtual, ele vai estar o tempo todo, praticamente por resto da vida, gravado, se for o caso. Simulações de trabalhos em grupo, solução de problemas utilizando meio de leitura, vídeos, pesquisa e busca de materiais para adaptar o próprio ensino, tá? Uma proposta de ensino da nanotecnologia, conforme o levantamento bibliográfico, nos capítulos anteriores, eu trouxe uma proposta metodológica com a utilização da sala de aula invertida para o ensino da nanotecnologia. A importância de um plano de aula para a aplicação de uma metodologia de ensino. O plano constitui uma peça fundamental para construir a rotina escalar do professor escolar. O professor, ele vai se dedicar a produzir seu material, vídeos, projetos, se for o caso, e explanar para o aluno. Com isso, o aluno ele vai ter um certo guia que vai conduzir as atividades, não de forma robótica, não de forma não natural, e esse documento ele deve ser elaborado sempre pelo docente e deve conter o tema da aula, seu objetivo, o que deve ser aplicado, de qual método eu tenho que utilizar, um plano de aula em si. Ai, meu Deus. Perdão. Tá. Planos de aula elaborados de acordo com o referencial pesquisado. Os planos de aula a seguir foram elaborados por mim, após estudar todo o referencial teórico no trabalho de conclusão de curso, impresso e integral. É possível analisar com detalhes 3 planos que eu produzi de acordo com os temas, os referenciais teóricos. Plano de aula 1, que é referente ao assunto de mecânica. O objetivo dele é aplicar o conceito prático do método da sala de aula invertida. O objetivo também é lecionar a mecânica em si e assegurar que os alunos compreendam o assunto. Os conteúdos em si da mecânica, cinemática, dinâmica e estática, elas podem, apesar de ser um conteúdo extenso, elas podem ser explicadas em 2 aulas, em 90 minutos. Por quê? Devido a possibilidade, devido ao aluno ter acesso a vários tipos de conteúdos e eles ficarem o tempo todo gravados, então o aluno ele vai ter um tempo maior para trabalhar esses conteúdos offline. O procedimento é utilizando a metodologia ativa do ensino híbrido, que é um ensino que, volto a dizer, não segue um padrão único, e o procedimento a ser explorado vai ser feito através de uma plataforma online. Os recursos são recursos simples, uma plataforma online, como o Google Meet, um dispositivo móvel básico, que no caso é um celular, e vídeos, textos, pesquisas e imagens que o professor vai disponibilizar para o aluno. Uma avaliação, óbvio, vai ser uma avaliação online, e a bibliografia no qual eu determinei esse plano de aula. Tendo em vista que a sala de aula invertida, ela pode facilitar a absorção do conhecimento em relação à nanotecnologia. Eu consigo demonstrar, explanar a nanotecnologia dentro da mecânica, diferente de uma sala da sala de aula física, eu vou apenas explicar. Já na sala de aula invertida, eu consigo expor mais vídeos, trazer o aluno para uma realidade virtual, para que ele enxergue
no o que ele está estudando em si, trazendo mais para a realidade, entre outros. Um plano de aula 2, referente a um assunto de ótica, que é um assunto que é mais moderno, né, tá mais próximo da realidade do aluno, ondulatória, quando se tratando de som e acústica. O mesmo objetivo, aplicar o conceito na sala de aula invertida, lecionar ótica, e assegurar que o aluno consiga absorver esses conteúdos. Trazendo para o lado da nanotecnologia, eu consigo mostrar mais a física moderna para o aluno, através de materiais, materiais em si. Um plano de aula 3 é um assunto de eletricidade, da mesma maneira. Tá? As minhas conclusões e perspectiva. O meu trabalho, ele foi um estudo com o objetivo de mostrar uma proposta de metodologia para trabalhar esse conteúdo de nanotecnologia, elencando a abordagem de uma metodologia ativa da sala de aula invertida, pois ele ajuda a evidenciar, potencializar a interdisciplinaridade. Claro que eu posso explorar melhor os outros conteúdos. O percurso que o tema seja amplamente trabalhado nas escolas, ele é longo. Então, os desafios eles podem ser superados com essa plataforma, com essa metodologia. E eu queria agradecer ao FPA, Faculdade de Física, a PROEG e a PROEX pelo apoio financeiro e pela oportunidade de estudar. Essas são minhas referências, tá? E é isso. Professora. Muito obrigado, Marcelo. Agora passaremos agora para a próxima etapa, né? Sim. Que é o momento de interação da banca com o estudante Marcelo Henrique. Como de praxe, primeiramente nós abrimos a palavra para os membros externos. Como não temos membros externos à banca, iremos também de praxe abrir a palavra para o membro mais antigo, no caso, né? Seria o professor Carlos, só que eu vou propor, né, que nós possamos, né, abrir a palavra para a professora X, né, primeiras damas, certo, professora? Eu passo a palavra para você. Fique à vontade, professora X. Obrigada, professor Ferrer. Obrigada, Henrique, pela apresentação esclarecedora. Só fez entender melhor o teu processo na construção desse trabalho. Primeira coisa que eu quero ressaltar e elogiar é a escrita do trabalho. O trabalho está muitíssimo bem escrito. Quanto Obrigado. a isso, não tenho dúvida nenhuma sobre o trabalho que tu teve em relação à escrita dele, a construção, as referências, né? Então, parabéns pela escrita. Obrigado. aos envolvidos no trabalho. O tema sala de aula invertida é um tema muitíssimo interessante, né? E como tu mesmo falou, ele é um tema que a gente não tem uma receita, né, específica para cada tipo de abordagem. E não segue um padrão único, né? Isso. Embora a gente tenha aquela base, né? A gente tem aquela base que normalmente a gente usa como referência para abordar os temas. Quanto à tua escolha, a escolha de nanotecnologia, também é um tema muito atual, muito interessante, é um dos pontos que a gente também trabalha, como foi ressaltado no teu texto, né? A gente tem no nosso currículo a disciplina de Ciência, Tecnologia e Sociedade, que é uma disciplina que ela pode ser trabalhada diversos temas atuais, né? Tanto na parte ambiental, educacional, saúde, etnia, cultura. Então, isso abre um leque vasto para poder trabalhar diferentes conteúdos, né? Então, isso tudo foi muito bem ressaltado no teu trabalho, na tua visão, parabéns. Falando de uma forma mais direta, eu tenho uma dúvida muito grande que eu estou desde o dia que eu comecei a ler o teu trabalho, relacionado à proposta. O primeiro enfoque que tu dá ao teu trabalho é a proposta de um plano de aula relacionado à nanotecnologia. Sim. Eu não sei se eu estou tendo uma visão equivocada, mas eu não enxerguei aqui a tua proposta do plano de aula
para a nanotecnologia, eu enxergo aqui, na página 35, os planos a seguir foram elaborados por mim após estudar o referencial teórico. Então, eu tenho um plano relacionado à mecânica, um Sim. plano relacionado à ondulatória e óptica, e um plano relacionado à eletricidade. E o plano relacionado à nanotecnologia, que é o enfoque do trabalho. Bom, o que eu pretendia fazer, o que eu pretendi fazer é pegar o assunto nanotecnologia e tentar entrar dentro do assunto de mecânica, o assunto de ótica e eletricidade. Tentar focar dentro dele e mostrar o assunto nanotecnologia, onde eles estão inclusos. No caso, é mais em relação a, como é que eu posso dizer, tentar enxergar dentro desses assuntos a nanotecnologia. Entendi. Entendeu? Entendi. Então, no caso, essa bibliografia, elas são, é uma dúvida que eu tenho, já que tu explicou isso, né? Uhum. Então, a bibliografia para cada plano que tu elaborou, dentro dela existe conteúdos de nanotecnologia relacionado à mecânica, à óptica e à eletricidade. Tu pode me apontar quais são? Isso. Para cada plano de aula, eu tenho uma bibliografia que é referente a um conteúdo de uma aula que foi aplicada no físico, presencialmente. Então, eu peguei essa aula e transformei para sala de aula invertida, tendo como enfoque a nanotecnologia presente naquele assunto, naquela aula. Tá. Por exemplo, no plano de mecânica, eu tenho na tua bibliografia o Moisés, Uhum. e eu tenho Mecânica Professor Mauro disponível no YouTube. Em qual dos dois se encontra os conteúdos relacionados à nanotecnologia? Pois é, a minha visão era tentar enxergar o assunto nanotecnologia dentro deles, entendeu? Dentro da aula. Deixa eu só pegar aqui o meu... Tentei enxergar esses assuntos de nanotecnologia dentro da aula. Posso contribuir, professora? Pode. Na verdade, o que o Marcelo está agora aqui, eu estou até percebendo aqui pela imagem, né? É normal esse certo nervosismo, né? Vamos dizer assim. Não, eu não normal. Eu não tô percebendo. Tu tem mais contato com ele, tu deve saber, mas eu não estou percebendo. Totalmente. Ele não é assim. Ele fala bastante, ele é um camarada que fala muito. Ele toda hora tá ali conversando, ele é bem comunicativo, né? A gente percebe que ele tá nervoso desde ontem, conversei com ele, que é normal. Quando eu defendi o meu também, eu estava praticamente assim também. A gente conversou, principalmente ontem também, esses dias também, a gente tem conversado bastante sobre essa questão da interdisciplinaridade, né, e da inclusão desses temas. Ele, perante o discurso dele, eu acho que até faltou um pouquinho aqui, ele consegue fazer esses links dos tópicos de mecânica com os tópicos paralelos da nano, né? Ou seja, quando fala da mecânica, procura falar também da parte vibracional, do átomo interagindo com a parte da ondulatória também, fazer esse link, essa ponte, vamos dizer assim. E esse discurso dele, pelo menos durante a nossa conversa, né, durante o desenvolver do trabalho também, né, ele foi bem acentuado. E eu concordo, Rick, com a professora X, no que eu acho que não sei se de repente a professora X permite que eu venha concluir a ideia, né? Por favor, que realmente, assim, aquilo que a gente conversou bastante, ele foi muito bem colocado no teu discurso durante as nossas orientações, né? Só que o que faltou, na verdade, foi no papel. Eu até concordo com a professora X, Entendi. ou seja, tu fizeste o plano para mecânica, né? E faltou detalhar um pouco mais as ações da nano ali nesse plano, né? Isso em termos de papel. Sim, mas sim. ele consegue varrer bem, professora X, nessa parte. Eu acho que esse nervosismo, né, às vezes faz com que a gente trave, né, Rick?
mas ele consegue enxergar na mecânica, a questão da aplicação da nano, da ondulatória, a gente falava sobre parte de dente, na parte lúdica, band-aid, tudo isso, né? Então, eu acho que é mais ou menos nesse sentido, Henrique, que a professora Sheila deve estar colocando, que realmente é uma coisa que eu analisando agora, né? O trabalho, ele é sempre como eu falei para ele ontem, né? Rapaz, sempre que a gente for ler, a gente vai adaptando, a gente vai colocando coisa, a gente vai ajustando, a gente vai corrigindo. Sempre vai ajustando. Ajustando, então esse aí eu concordo com a professora Sheila, que é um ajuste que vai enriquecer com certeza também o plano de aula, com certeza. Obrigado. Obrigada. Eu também queria contribuir, já que a gente está falando exatamente desse ponto do trabalho do Henrique, que eu conheço a vivência dele em relação aos vários trabalhos que ele já apresentou e durante o curso dele, mas uma coisa muito importante que eu acho que aqui seria fácil de fazer é justamente esse ponto. Porque um dos pontos que a gente tem em base da sala de aula invertida é quando a gente tem o primeiro passo, que seria o questionário, né? Então, seria simples tu apresentar o teu questionário, né? Propondo as perguntas para os alunos antes da aula, né? Sim. Então, aqui, se tu colocasse o questionário, também ficaria muito bom, né, relacionado à nanotecnologia. Então, isso já seria a tua contribuição relacionado à nano. Depois do questionário, viria o segundo ponto, que é a parte da disposição dos materiais. Então, aí tu tem vídeos em vários níveis relacionados à nanotecnologia, no YouTube, pequenos textos, hiperlinks, filmes, plataformas de ambiente de aprendizagem relacionados aos conteúdos de nanotecnologia diversificados em vários níveis, em níveis até nanotecnologia para criança, para ensino fundamental, para médio, que é exatamente aonde entraria uma referência dessa bibliográfica, já que tu não elencou isso numa tabela, tu poderia colocar uma referência dessa, colocando especificamente esse material, que é o material que tu disponibiliza para o aluno estudar em casa, né, que é aquele momento offline que tu falou, e depois ele voltar para a sala de aula e ele mostrar o entendimento dele sobre o assunto para poder discutir, e a partir daí, como é direcionado a sala de aula invertida, a metodologia, tu direcionar os teus conteúdos, que eles não vão deixar de estar na sala não vão deixar de ser apresentados, né, cumpridos, mas eles vão ser cumpridos de acordo com os questionamentos que vão ter dos alunos durante a volta deles do estudo offline dos trabalhos que tu apresentou antes, né? Então, eu acho que aqui é o ponto que seria interessante tu trabalhar, que seria uma das bases da sala de aula invertida. Então, foi esse ponto que eu fiquei na dúvida, né? Será que eu estou entendendo certo? Eu estou esperando a proposta da Nano no trabalho, né? Então, é uma coisa que pode ser facilmente ajustada, né? E eu acho que iria enriquecer o teu trabalho nesse ponto, certo? Okay. Certo. Outro ponto, eu não tenho muitas perguntas relacionadas a isso. Eu posso só pegar esse ganchozinho, Marcelo, aquela discussão que tu fizeste na base teórica, da informação da Nano, que você fez acho que por isso que você talvez tenha não colocado tanto assim no plano, tu poderia também aproveitar aquilo ali e expandir cada vez mais, pegando essa ideia da professora Sheila, que você colocou no TCC, entendeu? Sim, aquelas informações da Nano, aquelas aplicações todas, entendeu? Ok. Obrigado, senhor, desculpa interromper. Outro ponto também que seria interessante definir uma plataforma, né? Porque normalmente a gente escolhe uma plataforma, uma ou duas, para poder disponibilizar os trabalhos. Então, a gente tem muito facilmente o Google Meet e tem o Google Classroom. Então, tu poderia aqui criar o teu ambiente do Google Meet, que é um dos pontos também, o ambiente virtual, né, para tu disponibilizar os materiais para os alunos, para as interações, criar um Google Meet, e lá
tu poderia colocar os links desses vídeos e de todo o material que tu colheu relacionado à nanotecnologia e deixar disponibilizado, né? Então, isso mostra que foi um trabalho construído e fica bem visível e mostra mais uma etapa da sala de aula invertida, né? Então, não que tu vá fazer isso agora, mas seria fácil, entendeu? Adicionar mais essa etapa da sala de aula invertida. Um plano. Outro ponto também, quando fala de nanotecnologia no geral no texto, foi muito bem argumentado, mas eu senti falta de um afunilamento para pontos específicos da nanotecnologia que tu acha que tu podia explorar. Por exemplo, uma hora tu fala de nanociência, outra hora tu fala de nanotecnologia, né? Nanotecnologia, ela está dentro da nanociência. Sim. Né? Então, tu pega a nanociência, da nanociência tu escolhe nanotecnologia, da nanotecnologia tu escolheu o exemplo da sonda e escolheu o exemplo dos clusters de ouro, né? Sim. Mas, dentro desse ponto, tu poderia escolher um exemplo e botar no teu texto do que trabalhar sobre. Por exemplo, falou da dimensionalidade. Existem trabalhos que tratam exatamente desse ponto fundamental, porque o aluno, a primeira coisa que para eles não é muito claro é essa questão de dimensionalidade das coisas, né? Então, existem alguns trabalhos já em nanotecnologia que ele busca alternativas de mostrar como que tu consegue trabalhar essa questão para os alunos. Já nem no ensino médio, mas também já no ensino fundamental. Então, um ponto que tu pudesse realmente especificar para deixar o trabalho um pouco mais focado, né, do que de uma forma teórica muito abrangente. É só uma sugestão que eu observei no trabalho. Por sinal, ressalto, muito bem escrito e teoricamente muito bem fundamentado, né? Mas a gente, como físico, a gente fica querendo o objeto de estudo a mais, né? Aquele enfoque dado sobre o trabalho mais específico, né? Então, foi uma coisinha que eu senti falta. Outra coisa que, vou encerrar os meus comentários. Outro ponto que eu queria ressaltar é que nanotecnologia relacionado aos estudos tem umas referências que tu tem, umas de 2010, outras mais atuais, mas eu posso te dar um exemplo de que eu até já trabalhei, eu tenho esse material, eu posso até te passar depois. Nanotecnologia no ensino médio e no Enem, eu acho que eu até dei essa aula para vocês de física moderna ou física estatística, não lembro, mas física no Enem, nanotecnologia no Enem, ela vem sendo abordada desde 2016. Então, eu tenho um material em que mostra todas as questões que caíram relacionadas à nanotecnologia no Enem, desde 2016. Então, esse material é interessante, porque aí tu consegue enxergar exatamente isso que tu está falando. Tu fez um plano de aula de mecânica, que aqui tu quer relacionar mecânica com nanotecnologia. E exatamente é como o Enem faz. Então, por exemplo, tem uma questão de 2016 que ele fala de tratamento de magnetohiperterapia, que é fazer com que a célula, o remédio, alguma coisa assim, ele se acople à célula cancerígena, e aí, através da oscilação do campo magnético, faz com que a célula cancerígena ela se aqueça e ela se deteriore. Então, isso tu vai usar o quê? Lembrei, partículas magnéticas. Então, tu está usando partículas magnetizadas para tratamento de câncer. E isso é uma interdisciplinaridade da nanotecnologia. Então, é uma questão de física. Mas tem uma questão relacionada à parte de nanotubos que são inseridos dentro das organelas para o ciclo da fotossíntese, né? Então, é outra questão também que caiu no Enem, né? Que tem relacionado na nanotecnologia. Então,
essa parte, ela vem sim sendo cada vez mais estudada, mais abordada no ensino médio, né? Tanto que pode até que não seja estudada, né, na sala de aula, mas que de fato isso é cobrado e se apresenta no Enem, se apresenta. E não são questões triviais, são questões bastante complicadas, tem que ter um nível de amadurecimento grande de conhecimento, tanto de física, de química, de matemática, por exemplo, tem uma questão, as questões que foram feitas, eu passei elas, eu repassei elas para os professores do ensino médio, na especialização. E todo mundo teve muita dificuldade de responder. Muita dificuldade. Então, é um assunto muito, muito bonito, mas ele não é nada trivial, né? Mas é um ponto que a gente tem que, de fato, levantar questões, começar a abordar, trabalhar para isso. E nesse ponto, eu te parabenizo pela escolha do teu tema, pelo desafio, pela complexidade desse trabalho e de tudo que tu pode desenvolver a partir dele e que mais? E das possibilidades, né, de tudo que tu vai poder levar para tua sala de aula no futuro. Então, essas são as minhas contribuições, Marcelo. Parabéns. Obrigado. Muito obrigado, professora Shirley, pelas contribuições, né, importantíssimas, concordo com todas, né, como falei para o Henrique ontem, né, e venho falando com ele no decorrer da nossa interação, né, o trabalho está em constante evolução, né, então os professores estão aqui para contribuir, Henrique, com certeza ele vai procurar fazer as adaptações, né. Agora eu irei passar a palavra, né, para o professor Carlos Alberto. Professor Carlos Alberto, fique à vontade, tá? Obrigado, professor Ferrer. Só antes de iniciar, eu estou pedindo para entrar aí com o celular e você não está deixando eu entrar. Permite aí a entrada do meu celular aí, Ferrezito? Não chegou, professor, nenhum tipo de notificação. Todos que estão chegando aqui eu estou aceitando. Não? Não chegou. É porque, na verdade, se já que você já entrou... Tu mandou um link, reunião TCC Henrique, terça. Não, só para complementar a professora Shira e o professor Carlos, né? Depois que a gente terminar a arguição, eu criei uma nova sala que é só para nós três debatermos o trabalho do Henrique. Aí tu tens que entrar, alemão, nesse mesmo link que tu estás agora. Entendeu? Mas foi tu que me mandou aqui no Message. Pois é, eu mandei esse link no Message agorinha, foi uma sala que eu acabei de criar. Tá me ouvindo? Ah, foi? Tá me ouvindo, alemão? Foi, eu acabei de criar essa sala agorinha. Ela vai ser uma sala que a gente vai entrar assim que a gente terminar a arguição, para definir o futuro do... Ah, tá. Não tem como tu mandar aqui pro meu message dessa sala aqui? Ah, vou enviar. Porque se cair o meu computador, eu falo pelo celular, porque tá oscilando aqui o meu, entendeu? Não, tô enviando agora, já deu Ctrl+C aqui, acabei de enviar. Já tá lá. Chegou. Isso, o professor ele não tem WhatsApp para ficar registrado. Tá, fica à vontade, professor Carlos. Libera aí para entrar. Caso vocês não estejam escutando, né? Porque se oscilar, aí então eu falo pelo celular aqui. Okay? Já entrou, professor Carlos, já entrou. Então eu queria agradecer o convite, né? Deixa eu abaixar aqui o celular, senão... Tá. Agradecer o convite aí pelo Marcelo Henrique, né? Fico muito feliz que o Marcelo Henrique hoje esteja finalizando, né, o seu curso de Física. Né? Parabéns, Marcelo. Só escolher trabalhar com o ensino de nanotecnologia já é um desafio, você ainda coloca mais uma metodologia né, que as pessoas podem estar usando agora nesse período
período do ERE, que é o ensino remoto emergencial. Né? Então, te parabenizo por ter escolhido o tema, né? Uma professora Chile falou um tema interessante, não só a nanotecnologia, mas também o SAI, né? Que é a sala de aula invertida. Né? Então, te parabenizo. Também concordo, né? Com tudo que a professora Shirley falou, que eram também as minhas sugestões. Eu tinha visto aqui o plano de aula, né, que você propõe sobre o ensino de nanotecnologia, e aí você realmente apresenta 3 planos de aula, né, que envolvem a física, né, quer dizer, não consigo ali a questão da nanotecnologia, trabalhar na nanotecnologia. Então, eu creio que faltou você ou colocar no seu plano de aula, né, onde a gente pode trabalhar nanotecnologia naqueles planos de aula, né, então falta você colocar ali. Também a proposta da professora Chile, da questão do questionário, de você propor um questionário, né, em cada plano de aula ali onde envolve ensino de nanotecnologia é formidável. E eu poderia ir um pouco mais além, não só na questão da proposta, mas como eu creio que vocês devem ter feito estágio supervisionado 4 e deve ter sido de uma forma remota, esse questionário poderia ter sido aplicado no estágio supervisionado 4, não sei. Isso é uma sugestão, isso poderia ter ocorrido, né, no ERE, né? Mas, eu acho que o teu trabalho, né, acho que a dúvida que ficou foi essa que a professora Shirley falou, de a gente ver na proposta dos seus planos de aula a questão da nanotecnologia. A gente sabe que dentro da mecânica, por exemplo, dentro da mecânica, onde você pode abordar a nanotecnologia, quando você fala da questão dimensional, acho que até a Shirley falou, aí você vai lá e pega lá o micrômetro, o nanômetro, né? Então, quando chegar ali no nanômetro, né, você pode colocar, né, moléculas, proteínas, aí você coloca a dimensão de cada uma delas, por exemplo, qual é o tamanho da molécula de água, qual é o tamanho do DNA, do RNA, e aí você está nessa escala nanométrica, né? Eu acho que seria muito legal, né, colocar ali, abordar a nanotecnologia ali. Por exemplo, na ótica, como é que você pode trabalhar a nanotecnologia? Você primeiro mostra para o aluno o microscópio óptico, que ele funciona através das leis da ótica geométrica, e aí você mostra um outro microscópio, né, no qual você pode observar esses corpos, né, minúsculos na escala do nanômetro, você até coloca um no seu trabalho, que é o SPM, acho que é o SPM, microscópio de varredura por sonda, né? Né? Então você pode ali mostrar o microscópio eletrônico, né, ao invés do microscópio óptico e abordar a nanociência. Em eletricidade, né, você pode o quê? Pega esses microscópios, submete ele a uma tensão, aí faz a varredura do microscópio, está trabalhando eletricidade ali, né, e aí você pode ver a imagem, que nem você colocou ali, do grafeno e tudo maior. Então, é possível, dentro dos seus planos de aula que você trabalha os conteúdos de física, inserir ali dentro a nanotecnologia, seria muito legal. Né? Então, essas sugestões da professora Chile é muito, muito legal, e aí eu incluo essas que eu falei aqui para você, como vai ficar gravado, e também a gente vai, eu creio que eu vou mandar para você as correções que eu fiz no seu trabalho, e aí a ideia é que você faça essas correções, né? Então, por exemplo, quando você coloca, eu acho que é na justificativa, e que você aborda a questão da OCDE aí, que você até falou, eu creio que essa organização, essa OCDE está dentro da aplicação daquela prova, né, que é o do PISA, né? Eu creio que o PISA, né, ele mede só a questão, eu creio que seja só do ensino fundamental. E como você está
aplicando. Professor Carlos, está falhando um pouco a sua comunicação. O ensino médio, e aí seria legal. Já leu alguma coisa sobre nanotubo de carbono? Falhando um pouco, professor. Henrique? Alô? Tá falhando um pouco, professor. Onde foi que falhou? Ferré? Na verdade, ficou uns 40 segundos, mais ou menos, sem comunicação, Carlos. Falhou muito ou falhou? Ficou quase um minuto sem áudio seu aqui. Não foi possível ouvir a pergunta. Voltou aqui, então. Tu escutou? E agora, tá escutando agora ou não? Alô? Agora melhorou. Estão escutando? Melhorou. Chegou bem. Tá, então eu vou falar da questão, eu acho que foi na justificativa que você colocou a questão da OCDE ali. Foi. OCDE, que tem alguns indicadores, né? Foi isso? Isso. Escutou isso ou não? Sim. Pois é, eu creio que a OCDE ela está relacionada com o ensino fundamental, não é isso ou não? Acredito que não. Estão escutando? Tá travando um pouco, professor. Eu estou escutando aqui no meu celular. Alemão, tenta comunicar com a câmera, que eu acho que a câmera deve estar consumindo tráfego de upload, se eu não me engano. Eu vou pelo celular, peraí. Tá. Estou indo pelo celular agora. Estão escutando? Melhorou. Tá. Então, Henrique, eu creio que seja no teu TCC lá, você colocou a questão da OCDE. Né? Sim. Que eu creio que está relacionado ali com a prova do PISA. Não é isso? Sim. Aqueles indicadores que tem lá é com relação à aplicação da prova do PISA. Só que eu creio que a prova do PISA, ela está relacionada com o ensino fundamental. Não, mas o artigo que eu li era sobre ensino médio. Pois é, então seria mais ideal você colocar ali, ao invés da OCDE, você poderia até deixar, mas aí incluir a questão das avaliações relacionadas ao ensino médio, que aí a professora Shirley citou a questão do Enem. Uhum. Né? E aí ela propôs a questão de duas questões que foram aplicadas no Enem, né? E aí eu cito uma terceira aqui, que você pode trabalhar no seu plano de aula, que envolve a questão de um sistema massa-mola. Você lembra quando você estudou o sistema massa-mola? Sim. Pois é, então tem uma questão do Enem que trabalha com um nanotubo de carbono e dentro dele uma molécula de água. E aí a molécula de água ela fica indo para lá e para cá, indo para lá e para cá dentro do nanotubo de carbono. O tratamento ali é similar a um sistema massa-mola, é onde você estuda ali mecânica, né? Então tem questões, né? Se você pegar no Enem, tem questões que abordam a questão da nanotecnologia, aí seria interessante você colocar ali no seu trabalho. Né? Então, a maneira como você fez seu trabalho está muito legal, mas eu creio que falta você colocar dentro do seu plano de aula, né, coisas da nanotecnologia onde a gente possa ver, né, ali dentro daquele conteúdo de física as questões de nanotecnologia que está incluso ali no seu plano de aula. Eu acho que é isso que a professora Shirley falou, que ela perguntou até para ver se você sabia, né, que dentro desses conteúdos de física, onde é que tinha nanotecnologia ali. Então, seria legal você colocar, assim como também o questionário. Você escutou na questão do questionário que eu falei?
Mais ou menos. Pois é, a professora Shirley falou do questionário, né? Então você poderia colocar um questionário e eu poderia ir mais além, que seria como você fez o estágio supervisionado 4, que eu creio que deva ter sido no ERE, aí você poderia ter aplicado esse questionário com os alunos na turma que você fez o seu estágio. Não sei se é uma sugestão, não sei se o Ferré, né, vai aceitar, não sei como é que vai ser, mas é importante, dentro do seu plano de aula, dos 3 lá que você propõe, dar informações onde a gente pode trabalhar nanotecnologia. Isso daí seria muito bom para o professor, né, que vai ler o seu TCC, e aí ele vê o plano de aula pronto ali, onde está incluso a nanotecnologia. Aí pode servir até para um outro professor, para o próprio Ferré, sei lá, para Chile, para mim, para que a gente possa trabalhar esses conteúdos e inserir ali dentro a nanotecnologia. Entendeu? Entendi. Eu acho que seria também, por exemplo, ver como é a questão ou do PCN ou da BNCC e ver. Mas se bem que você já colocou os conteúdos ali de eletricidade, né, e mecânicas e ondas, eu acho que ali já, né, já dá para se trabalhar nanotecnologia, né? Então, eu gostei muito do teu TCC. Agora tem algumas observações nos elementos pré-textuais, né? Se você for ver lá na primeira página, você coloca o I100, né? Eu acho que você pegou o modelo de TCC lá do I100 e esqueceu de trocar, né? Então não é I100, né? Campus Ananindeua, a Faculdade de Física. E aí tem essas observações que eu vou enviar para você fazer a correção, né? Deixa eu ver Uhum. aqui as observações aqui que eu fiz, né? Para que eu não esqueça nada, né? Então, eu creio que o problema todo do teu TCC está no capítulo 4, né? Na subseção 4.2, que é que você propõe os seus planos de aula e aí você tem que inserir ali a questão da nanotecnologia, né? Posso só dar um gancho bem direto assim pro Henrique, Alemão? O professor Pode. Carlos, para quem sabe que está acompanhando o registro aqui, né? O professor Carlos, ele não é conhecido como professor Carlos, é conhecido como professor alemão, praticamente todas as instituições só chamam ele de alemão, por isso que às vezes escapa, né? Henrique, assim, Henrique, o que eu concordo totalmente com o professor alemão e a senhora China vai ficar alemão mesmo, estão colocando, mas pode perceber que não vai ser uma coisa muito longe esse ajuste. Por quê? Porque, assim, a informação que eles estão solicitando aqui, você colocou no TCC, entendeu? Uhum. Então, tem lá a informação de nano, lá no TCC, tá toda, ou seja, essa parte da fundamentação, ela tem uma solidez boa ali, entendeu? É só mesmo linkar essa questão no plano de aula. Aí, complementando, professor Carlos, que eu digo assim que eu até consigo enxergar até o bom problema do Henrique, porque assim, a proposta é o plano de aula para mecânica, vamos colocar exemplo com a mecânica, né? Tentar varrer a mecânica, né? Colocando o subtópico da nanotecnologia, tem que colocar de fato. E ele percebeu qual o tamanho desse universo. Ou seja, existe, né, Henrique? Existe muita coisa assim Muita envolvida, ou coisa seja, por trás. um leque bem grande. E um dos objetivos dele é deixar esse leque bem aberto. Mas aí eu concordo, Henrique, que realmente tem que enfatizar lá, pelo menos os caminhos e guias, né? Ou seja, por que eu digo que o Henrique tem um bom problema? Porque ele tem que tomar cuidado para esse plano não ficar uma coisa muito Muito imensa, aberta. né? Muito impossível de ser aplicada, mas também tem que trazer, né, vamos dizer assim, essa proposta, né, no caso, né, essa contribuição, né, para os professores, né, no caso, né, tanto do ensino superior, ensino fundamental, médio, se for o caso. Então tem que dosar muito bem. Por isso que eu digo que o Henrique tem esse bom problema. Então, assim, Henrique, o que tu colocou no TCC tem que também entrar no plano de aula. Seria mais ou menos isso que os professores estão direcionando, entendeu? Entendi. Porque o teu produto são os planos de aula, entendeu? É o TCC, tudo bem, é o TCC, mas querendo ou não, a tua contribuição são os planos de aula, teus resultados. Né? Obrigado, professor Carlos. Fique à vontade, professor Carlos. Ok. Tá. Só dando continuidade, né? O Henrique mostra no TCC dele o funcionamento de um SPM, né? Eu acho que dentro do TCC poderia
explicar melhor, quer dizer, eu acho que aquela figura do SPM, ele está até bem explicado o funcionamento dele. Mas tem outras figuras que é preciso você, no texto, chamar essas figuras, né, para que você possa apresentar ela no seu texto, né? Então, dentro de competências e habilidades na física, sempre vai aparecer gráficos, né, figuras, tabelas, em que a gente vai ter que saber interpretar, né, e explicar. Então, você coloca algumas figuras no TCC e aí é preciso você explicar ela bem legal. Um exemplo disso é você na sua apresentação, você colocou as figuras lá, tem duas figuras sobre a SAI, né, que é Sala de aula investida. a sala de aula invertida, né? Então você explicou muito bem na sua apresentação, e eu acho que faltou isso que você falou, escrever no seu TCC, né? Uma outra coisa, você tem uma tabela lá que é a classificação OCDE. Eu acho, aí você colocou como figura. Eu creio que você tem que tirar ela de figura e colocar como tabela, não Uma sei. tabela. Isso daí é uma sugestão, né? Aí vai mudar, aí o que que vai acontecer? Você não vai ter só lista de figuras, você vai ter, ao invés de 6 figuras, você vai ter 5 figuras e uma lista de tabela, você vai ter uma tabela um que vai ser a da OCDE, né? Então, Henrique, eu te parabenizo, né? As questões sobre o TCC é essa, né? Se você não colocar um plano de aula sobre nanotecnologia, então a ideia é que você pegue os seus 3 planos de aula de tópicos de física e inclua dentro, né, a nanotecnologia, e aí fica perfeito. Aí sim você tem uma proposta de ensino em nanotecnologia, né? Eu fiquei esperando você criar um plano de aula de nanotecnologia, já visto que no tópico anterior, 4.1, você tem um modelo, né, de nanotecnologia de plano de aula. Aí eu digo, bora ver o 4.2, que é a proposta dele. Aí só que aí você botou a de mecânica ondulatória e eletricidade. Então, as sugestões são essas. Eu vou enviar para o teu e-mail, né, que eu fiz a leitura, as correções. E uma coisa que realmente concordo com a professora Shirley foi a questão de você, né, tá bem escrito. As referências, eu fui em cada uma no texto para ver se você não tinha colocado a mais ou a menos. E eu consegui, no texto, ver que todas as referências que você colocou tá lá dentro do texto. Então, realmente, parabéns, né? E também relacionar a questão da nanotecnologia com a questão CTS ou CTSA, como a professora Shirley falou aí, né? Então, eu parabenizo aí o Marcelo Henrique, o professor Ferré, que foi o orientador, dizer que foi realmente desafiador você trabalhar com a questão da nanotecnologia e a sala de aula invertida. E eu vi, né, no capítulo 2 e 3 que você coloca no 2 a nanotecnologia, faz até uma abordagem, né, histórica da nanotecnologia. Você cita lá o Nório, eu acho que é Nório Taniguchi, né, que em 1974 ele que propõe o termo nanotecnologia, né? E você tem também a palestra do Feynman, né? Richard Feynman, que em 1959, eu creio, ou 65, é a primeira vez que fala nessa questão de nanotecnologia, né? Então, parabéns, né? E as minhas sugestões ou contribuições são essas. A pergunta que eu posso fazer: tu vai dar continuidade aos teus estudos ou vai te formar? O que que tu vai fazer da tua vida? Pretendo dar continuidade, né? Dar continuidade fazendo um outro curso de graduação ou uma especialização, um mestrado, o quê? Acredito que uma pós mesmo, na área. Na área de ensino? Isso. Ciências ou física? Ainda não decidi. Mas o tempo, por exemplo, quando acabar a pandemia, eu vou procurar
fazer isso, ou, não, vou passar mais 2 anos, depois eu faço, como é que é? Eu tava até conversando com o professor Ferrer a respeito disso, se iria abrir mesmo lá no campus, que eu já tava querendo procurar. Ah, ok. Henrique, o tema que tu trabalhou é um tema, né, desafiador, complexo, como a professora Shirley falou, mas você já deu o pontapé inicial. Se você quiser ir mais a fundo, você tem aí o seu orientador, você tem o grupo de professores de física da faculdade que trabalha com o tema, né? Ou seja, na tua banca tem 3 professores que trabalham com nanotecnologia na questão de simulação. Eu creio que o professor Ferré poderia sugerir também no TCC, né? Alguns simuladores que ele trabalha, né, para colocar no plano de aula, né? Ou seja, você trabalhar com mecânica, você pega lá uma molécula e aí faz cálculo de mecânica molecular ou dinâmica molecular, e aí você está trabalhando com as leis de Newton, né? E aí se você quiser trabalhar levando em consideração os elétrons das moléculas, dos átomos, aí você faz um outro tipo de cálculo. Eu não sei se poderia propor um simulador, e até mesmo o professor Ferrer me mandou, semana passada, um joguinho, né, da professora Binotto Fagan, né, que envolve a questão da nanotecnologia. Eu acho que tanto o software quanto a questão do joguinho poderia ser colocado no seu plano de aula para trabalhar nanotecnologia no caso do ensino médio. Isso iria facilitar mais a vida dos professores quando os alunos chegassem no ensino superior, né? Então, parabéns aí, Henrique. As correções do teu TCC eu te envio por e-mail, né? Tanto para ti quanto para o professor Ferrer, né? E parabéns. Você levou 20 minutos certinho, eu contei o tempo, né? Então você fez tudo certinho aí a apresentação. Parabéns aí, Henrique. Obrigado, Obrigado aí, professor. professor Ferrer. Obrigado, Henrique, professora Shirley. Obrigado, professor Carlos. Tudo anotado. A gente agradece as colocações, né? Excelentes colocações, vão ser levadas em consideração. Concordo com todas elas, da mesma forma como a professora Chile colocou também, certo? Antes de eu fazer algumas considerações, estou justificando aqui a ausência da professora Tatiana, né? Que ela não pôde estar, ela mandou e-mail para mim informando que por motivo de trabalho ela não vai poder, ela não, né? Não estaria. Deixa eu só perguntar, tem um ruído. Melhorou agora, acho que começou a ter um ruído agora, que acho que foi só para mim. No entanto, a professora Tatiana, ela mandou um parecer, certo, para o meu e-mail, aí eu vou ler o parecer agora aqui, tudo bem? Ok. Para quem não sabe, a professora Tatiana, ela foi a co-orientadora do Henrique, do Marcelo Henrique, e ela mandou o seguinte parecer, né? Parecer sobre o trabalho de conclusão de curso. Tem uma metodologia ativa de sala de aula investida, uma proposta de ensino da nanotecnologia. Aluno Marcelo Henrique de Souza da Silva, professor orientador, professor Dr. Vicente Ferrer, Belém, 21 de junho de 2020. Marcelo, você pode, acho que o seu microfone está chegando com um ruído muito grande para mim. Vou cortar ele aqui. Isso, quando você fala diminui, acho que é o tipo de... Aí quando voltar você abre de novo, tá? Obrigado, Marcelo. Belém, 21 de junho de 2020, ao professor Vicente Ferrer e ao aluno Marcelo Henrique. Gostaria de agradecer a oportunidade de participar da orientação do aluno Marcelo Henrique da Silva na construção de seu intitulado A Metodologia Ativa da Sala de Aula Investida, numa proposta de ensino da nanotecnologia. De modo geral, os pontos que serão expostos neste parecer visam melhorar os aspectos de escrita e organização do texto, pois, em termos de relevância da temática, a pesquisa apresenta um objetivo claro e bem definido, com a estrutura clara e adequada a um trabalho científico, com base teórico, conceitual, atual e desenvolvimento teórico adequado e estruturado. Dentro dos critérios estabelecidos pela instituição, o texto atende às exigências de um trabalho para um trabalho de conclusão de curso. As sugestões aqui expostas serão apenas um encaminhamento para uma melhor explanação do conteúdo textual. Considerações sobre o capítulo 1. O capítulo 1 tem como proposta apresentar o projeto de pesquisa que deu origem
ao trabalho de conclusão de curso, onde Marcelo procura expor a justificativa, a questão de pesquisa, os objetivos e a metodologia abordada. Deixo como sugestão que acrescente na metodologia ou processo de elaboração dos planos de aula, como que escolher os temas das aulas, o público-alvo, as sequências didáticas elaboradas. Caso ache que ficará muito extenso, poderá também acrescentar essas informações no capítulo 4, onde são apresentados os planos de aula. Considerações sobre o capítulo 2. O capítulo 2 fala sobre ensino da nanociência e nanotecnologia. Sugiro que a parte inicial do capítulo, por ser muito extensa, seja desmembrada em outro capítulo falando sobre o que é nanociência, o que é nanotecnologia. Ponto. Abre parênteses. Observação. Toda a parte textual que vem antes do tópico 2.1. Fecha parênteses. Considerações sobre o capítulo 3. O capítulo 3 fala sobre a metodologia de salário investida. Para uma melhor disposição do texto, sugiro que acrescente ao capítulo uma breve descrição sobre o que é metodologia ativa, sobre o ensino híbrido, pois são termos que aparecem no texto, porém não estão bem esclarecidos. Considerações capítulo 4. O capítulo 4 apresenta os planos de aula pesquisados no referencial teórico e planos elaborados pelo Marcelo. Sugiro que padronize a apresentação dos planos de aula, destacando tema, objetivos, metodologia e avaliação. Dessa forma, ficará melhor a leitura dos planos. Considerações finais. A partir da leitura geral do texto, consideramos que o mesmo apresenta a contribuição científica para o conhecimento da área com uma conclusão coerente, clara e objetiva. Ressaltamos que outras observações foram feitas no texto, que será desenvolvido para o Marcelo, após a defesa, para ele realizar as modificações e acrescentar as sugestões que achar pertinente. O texto encontra-se bem desenvolvido a sua proposta acadêmica. Agradeço imensamente a oportunidade de orientação junto ao professor Vicente Ferrer. Atenciosamente, professora mestra Tatiana Lopes de Miranda, e a professora assina o parecer abaixo. Como você pode ver também, Marcelo, é muito comum, Marcelo, o ponto de vista dos professores, né? É uma coisa que a gente também comentou também, né? Agora que, antes de finalizar, né, para nós entrarmos em debate somente a banca, eu quero expor, né, as minhas considerações em relação ao Marcelo Henrique. Eu digo assim, o Marcelo Henrique, poder compartilhar com... A professora Sheila fez um comentário aqui no chat, só verificar... Compartilhar com todos os universidade. Tá. A professora Sheila fez um comentário em geral, no caso, né? O que eu quero colocar para o Marcelo Henrique, ele vem trabalhando comigo, vamos dizer assim, como é que eu posso dizer, desde o primeiro dia que ele entrou no curso. Não só comigo, como todos os professores. Colocando de modo geral, é um cara bastante trabalhador, quando ele se propõe a trabalhar, né? E ele, como é que eu posso dizer, ele é até trabalhador demais, porque às vezes ele procura muitos trabalhos para fazer, e às vezes a gente tem que segurar um pouco ele, para dizer, cara, não dá para fazer tudo isso, cara, porque se você vai fazer um pouco de cada coisa, você acaba não fazendo, né, bem tudo, né? Então a gente ia meio que segurando ali, mas ele sempre estava lá, sempre que tinha atividade na pós-graduação, ele ministrou cursos, né, ministrou como monitor curso na especialização, né, do curso da Faculdade de Física. Pegava, botava uma mochila na costa, viajava comigo, acho que chegou a viajar com o professor Carlos, se eu não me engano, não sei se chegou a viajar também, Marcelo, não lembro. Se quiser abrir o microfone, tu pode abrir também, porque quando tu fica em silêncio, o teu microfone começa a dar um ruído muito grande, aí quando tu fala, ele diminui o silêncio. Não, eu cheguei a viajar só com o senhor mesmo. Foi só comigo então, né? Tá, beleza. Então, o Marcelo, a gente colocava ele na mochila e ia, então é um cara trabalhador, né? A gente percebeu isso no curso, auxiliou a professora X também, acho que na disciplina de Física Moderna, na especialização. Foi meu monitor de projetos também, trabalhou comigo em projetos. O dia a dia dele, ele compartilhou bastante também comigo, a professora Darlene também conhece isso, o seu Carlos, a professora Chile. É um dia a dia corrido, né? Ele obviamente, tem as atividades pessoais dele, que a gente sabe que elas têm que ser adequadas para a graduação, porque ele prestou um concurso para estar aqui no curso de graduação, então ele tem que seguir, né, à risca os procedimentos da graduação. Tanto que, né, que eu tive que cheguei com ele, bora, não, tem um cara que tem essa noção, não é um cara zerado do curso, assim como ele é trabalhador, aí ele
procura tentar compensar um pouco mais na escrita também, só que às vezes essa falta de tempo também faz com que ele limite um pouco mais o discurso, mas é um cara que a gente, se a gente conversar bem com ele, a gente percebe que ele procura buscar o conhecimento, que ele procura ter isso, né? Tanto que refletiu no trabalho de conclusão de curso dele, ele me mostrou a primeira versão, eu li, eu vi que ele tem uma base escrita boa, muito boa. Claro, né? É o primeiro trabalho que ele vai escrever. Espero que não seja o último trabalho que tu venha escrever, Henrique, tá? Por isso que o professor Carlos estava te perguntando o que tu quer fazer da tua vida. Eu te aconselho a tu continuar progredindo no que tu achares melhor, né? Seja numa especialização, seja no mestrado, seja no doutorado, né? Segue o caminho, escreva mais trabalhos. A prática só vai lapidar, certo? E claro, né, a experiência vai construindo essa questão do impacto de produção. Então, tu vai melhorar tuas produções, assim como os professores colocaram aqui, né? Então, a minha visão aqui do trabalho em si é o quê? O teu conhecimento, ele foi apenas colocado em locais onde também deveria ser colocado em outros. Então, ou seja, as informações referentes a nano, né, que estão no teu TCC, que a gente sabe que tu soubeste escrever isso aí, eles só precisariam ser pontuados ali no plano de aula, né? Então, eu vejo também como um trabalho fundamentado. Então, essas são minhas considerações com o Henrique, né? Praticamente, né, a gente sabe o aperreio que ele teve para estar aqui agora, nesse final de curso, né, Henrique? Ele me compartilhou muito bem isso, eu falei, não, sangra aí, que a gente vai depois só botar um band-aidzinho, o metiolatezinho acabou já, tá? E depois tu continua a cicatriz e pronto. Bora defender esse negócio aí. Tá aqui, colocou até uma camisa mão comprida para defender hoje. Por não, professor Carlos. O Marcelo Henrique é um cara bem trabalhador, né? Trabalhou com a gente na questão da biofísica. Sim. Né? Ele é um aluno que gosta da parte prática, né? Experimental, tem facilidade com isso. Eu já visto que já trabalha ou trabalhou com a questão de refrigeração, então ele tem facilidade de montar experimentos. Esse é o grande ponto, é o ponto forte dele. Né? O único ponto fraco que ele tem é que não joga nada, né? Então eu tentei ensinar para ele ao longo dos 4 anos, mas não sei se ele conseguiu aprender assim com o meu futebol. Mas... Não, alemão, acho que ele aprendeu, por isso que ele veio comigo. Vou começar por uma descontração, só um relax aí para ele relaxar e sorrir, olha aí, tá sorrindo. O Marcelo estava tenso. Ontem ele estava, minha nossa, estava nervoso aí. Quando for assim, velho, coloca uma música, faz ele rir, né? Para que ele relaxe, saia tudo bem. Oi. Eu vou levar em consideração, professor Carlos. Mostra os meus vídeos que eu fazendo gol, dando chapéu, aí ele vai. Tá bom. Eu pensei que tu ia pedir para me botar tu cantando. Aí, galera. E acabar com o rapaz aqui. Não, o Marcelo, vou compartilhar, vamos ficar mais à vontade, né? Marcelo, pode relaxar, tá? Que daqui a pouco a gente vai decidir o teu trabalho, mas deixa eu colocar também uma coisa que é importante em relação a esse processo de formação do Marcelo. O Marcelo levou uns cascudos meus bons, né? Ele sabe disso, né? Normal. Se eu não tivesse nem aí, eu não estaria nem vendo, não faria nada, não tocaria assunto. A gente sabe que ele é um cara muito trabalhador, isso é uma coisa que a gente não pode negar. Ele sempre chegava comigo, professor, eu sou pau para toda obra, pode passar para mim, trabalho braçal comigo, mas professor, para escrever, pelo amor de Deus, não venha comigo. Aí levava um foguete nessa hora. Mas ele, né, achei que o bichinho ficava mofino lá, né, eu só varava com uma sova em cima dele lá, que ele... Tá doido, rapaz. Não que adianta o cara ser trabalhador se não souber escrever, senão ninguém vai saber o que tu faz, não vai produzir nada. E aí vinha. Então, ou seja, eu percebo que foi bom, né? Foi legal ele ter apanhado bastante aí, né? Ter levado os cascudos bons aí, nossa, em relação a essa parte aí, porque, Marcelo, refletiu no teu trabalho, né? O teu trabalho, ele tá escrito. Se tu tiver a organização do teu tempo, obviamente, né? Porque a gente sabe que o teu tempo ele é corrido, mas mesmo assim tu tem que cumprir os editais que tu te propõe a cursar, né? A fazer, ou prestar, perdão. Então, tu vai ter bastante produção, cara. Tu é um cara que agora tá com a prática boa da escrita, uma coisa que tinha muita dificuldade, e realmente tu tinha, quando tu mandava umas coisas pra gente, perceber que faltava muita, e eu percebi que tu chegaste a esse ponto aqui no final do curso, já com essa habilidade de escrita,
te organizando no tempo, cara, tu linkando o teu trabalho, agora a tua produção de escrita, tu tem uma carreira muito boa, tu pode trilhar uma carreira muito boa, entendeu? Nessa parte do ensino de física, ou seja, na pesquisa, seja onde for, entendeu? Então, eu tô expondo aqui para todos aqui, né, que essa foi a rotina que a gente teve, e assim, como todos, tô vendo aqui, tem muitos, a professora Chile levantou a mão, já vou passar a palavra na professora Chile, você está complementando aqui, né, todos aqui que estão aqui na sala, percebe que vocês têm contato, vocês têm a abertura com a gente em conversa, tanto que o seu Carlos estava falando aqui, essa questão de bola, a gente brincava na bola, até na bola mesmo, eu chegava junto com ele lá, não na bola, porque realmente, né, não tinha como ele se comparar comigo, né, o nível técnico em relação a ele é muito grande, mas lá no meio ali da resenha ali, eu chegava junto, cara, o que aconteceu? Desapareceu, mano. Cadê o trabalho? Cadê o projeto? Ah, só me enrolei, meu Deus, já me ajuda. Não, caramba, dá um jeito, meu irmão, te sangra aí, cara, bora fazer esse negócio aí. E assim a gente ia trazendo ele, entendeu? A gente ia trazendo ele. E hoje ele tá aqui, né? Professora Chile, fique à vontade de você levantar a mão primeiro que o Carlos aqui, né? A professora Chile quer falar alguma coisa? Sim, gostaria de falar. Já que todo mundo está falando sobre o Henrique, né, a sua trajetória, realmente tudo que o professor Carlos e o professor Ferrer falaram sobre as características do Henrique ao longo desses 4 anos, elas realmente são bem pertinentes e a gente acompanhou isso durante esse tempo todo. Há pouco ele me mandou as atividades complementares dele, né? Então, realmente o Henrique, ele é muito trabalhador, e isso reflete nas atividades que ele desenvolveu ao longo desses 4 anos, que são imensas e diversificadas em vários pontos. Seminários, oficinas, aula no cursinho pré-vestibular, que deve ter dado para ele uma oportunidade imensa dessa vivência de sala de aula. Então, entre outras coisas em que ele fazia, ele era sempre disposto, sendo muitas das vezes quase que 100%, 80% voluntariamente, mas isso é um ponto que eu acho que durante essa trajetória trouxe para ele uma bagagem importantíssima, e isso vai do que a gente trabalha e enfatiza durante o curso. A gente não vai poder conseguir colocar tudo na mão de vocês. Vocês têm que ser proativos, vocês têm que ir atrás, vocês têm que buscar, vocês têm que trabalhar o conhecimento de vocês e saber explorar o que vocês têm de melhor e ir atrás. A gente vai estar aqui sempre para poder dar a base. É fácil falar do Henrique e dos outros colegas dele, tem alguns que estão aqui, porque essa vivência que a gente tem com os alunos, ela é muito próxima, né? Então, a gente consegue falar de todos os alunos, especificamente a característica de cada um na turma do Marcelo Henrique. Então, é uma turma que teve 9 TCCs defendidos em temas interessantíssimos, e agora a gente está no 10º, e amanhã a gente está no 11º, e daqui a alguns meses vai vir o da Jennifer. Então, a gente não vai soltar a mão, vocês estão aqui do começo e vão até o final, e vão para depois também, a gente vai sempre estar aqui. Então, essa é uma característica que a gente tem na faculdade, que a gente não pretende abandonar, né, que é trabalhar com os alunos muito próximos, entendendo as necessidades, como diz o Ferrer, uma hora tem que sangrar, mas tem que ir, é só desse jeito que a gente consegue superar as dificuldades. O Henrique está aqui superando os problemas que ele teve desse intervalo do finalização do curso para a defesa dele, mas agora ele está aqui num momento muito importante. A faculdade está extremamente feliz com isso, porque é uma trajetória que a gente vem lá do comecinho, e é um ciclo mais um que se fecha, a gente se sente com a sensação de estar de sucesso, né? Mais um sucesso que a gente tem na faculdade, e que sirva de referência, né? A trajetória do Henrique, com tudo que ele produziu, com toda a bagagem que ele tem hoje, com o que ele vai para o mercado de trabalho, ele e os colegas dele aqui presentes, o Ellison, a Rafael, o Felipe Gabriel, seja exemplo para essas turmas que virão também, seguindo essa mesma trajetória. É isso que a gente quer que se reflita nas
2019, nas de 2020, né? Trabalhar sempre desse jeito, a gente está sempre abertos aqui, fazendo o máximo esforço para que dê certo. E aos pouquinhos a gente está indo e vai dar certo. E eu quero realmente parabenizar o Henrique durante esse tempo todo, e a gente consegue enxergar isso no final do trabalho dele, com a fundamentação que ele tem, com a bagagem que ele trouxe, principalmente no enfoque que a gente tem de formar professores que tenham um bom referencial teórico, didático, pedagógico, para poder isso refletir lá nos nossos alunos que futuramente vão entrar na universidade mais afinco pela busca na ciência. Então, a gente espera estar fazendo esse trabalho sempre em conjunto com todos vocês. Era isso que eu queria falar. Obrigada. Alemão, tu tá com a mão levantada aí? Fala, Ferrezito. Só dizer que essa habilidade, né, do Henrique com relação à parte prática, a gente tentou até fazer um trabalho, que foi a questão do globo de plasma, não foi, Henrique? Que ele conseguiu reproduzir o globo de plasma, Foi. tem aqueles que são vendidos comercialmente, e o Henrique conseguiu, né, fazer um globo de plasma com uma lâmpada, uma parte lá do forno, eu acho que era isso, né, Henrique? Isso, a parte A gente elétrica do forno. e tentou ainda submeter num evento internacional, né? Ele voltou, mas aí o Henrique depois me abandonou, eu fiquei triste, né? Como a professora Shirley participou de várias coisas como voluntário, mas também participou como bolsista, né? Do PCNA, né? Do cursinho lá. Eu acho que faltou esses agradecimentos aí no final da apresentação dele a esses locais que fomentaram, né? Não, ele agradeceu, Alemão. Agradecer a Proex, a agradeceu, Alemão. Proeg. Eu pedi para ele colocar. Estava no Sim. final? Tava sim. Ah, ok. Então foi mal. Mas no primeiro slide, né, ele deu uma ênfase bem legal com relação ao tamanho ali dos orientadores, né, do nome dele. Aí eu acho que faltou ali a data, né, o local, né, porque a gente vai ver depois, né, que dia foi isso, né, aí, né, eu acho que faltou ali no primeiro slide colocar isso daí. Mas Henrique, tu pode ser um excelente professor de física, né, se você usar as suas habilidades da experimentação dentro da sala de aula. Então, Com certeza. para quem é físico, né, não basta só trabalhar a questão teórica, né? Eu acho que você tem a seu favor a questão prática, né, de você conseguir produzir experimentos com materiais de baixo custo. Isso daí vai fazer com que você seja um excelente professor, né, de física, né, construindo esses experimentos e levando até os alunos, né, essa maneira de ensinar física. Você vai ter o maior sucesso, né? Então, nas minhas aulas, levei vocês no planetário, né? A gente participou ali de experimentos ali no planetário, e eu acho que eu também levei em Belém, no LabDemon, no Nastro, né? E aí mostra para você que você tem essa habilidade prática, experimental, e que quando você for professor, né, na sala de aula, não abandone isso que você tem de mais forte. Leve essa prática, leve esses experimentos de baixo custo para dentro da sala de aula, né, que você vai ter o maior sucesso. Todos os alunos vão gostar de você, você vai ser um dos melhores alunos, ou melhores professores na escola por onde você passar. Então, só te desejo aí sucesso, né? Mais uma vez, parabéns aí pela tua apresentação, pelo teu esforço, pela tua dedicação, né? E hoje, não sei como tu vai festejar aí, mas parabéns aí. Ok? Não, mas calma aí, Alemão. Espera um pouco, Henrique. Vamos fazer suspense de praxe, né? Eu queria convidar agora, né, já que fechamos as considerações em termos de avaliativos em relação ao trabalho, né? Eu quero convidar a banca, né, e o professor Carlos, a professora Shisley. Eu mandei um link para o e-mail, no caso, para o message do professor Carlos, né? Não esse último, o penúltimo link, tá, professor Carlos? E, professora Shisley, eu mandei para o seu WhatsApp um link de uma sala, no qual eu acabei de criar agora há pouco. Lá tem os critérios de avaliação, tem tudinho, tá? Aí eu convido nós três para nós sairmos da sala e depois nós vamos voltar, tá, Henrique? Para dar
o parecer, tá bom? Tudo bem, professor Achille? Tudo bem, professor Carlos? Ok. Sim, senhor. Tá, Aguarda aqui mesmo, né? isso. Eu Ok. aguardo o professor Carlos e o professor X na sala, tá? Vou entrar, vou logar daqui a pouco. Agora.
Henrique. Alô? Henrique? Alô, alô. Bom dia, todos estão me ouvindo? Estou ouvindo, professor. Cadê o Marcelo Henrique? Alguém, Henrique? Henrique? Parceiro, o camarada tá nervoso aí. Teve que fazer o chamado da natureza? Vou tentar ligar para ele aqui, pessoal, só um momentinho. Já foi festejar, já. Ou, sei lá, ele tá nervoso e natureza deve ter dado algum efeito colateral aí no rapaz. Tô ligando aqui para ele. Ei, não atende. E Felipe, dá uma força aí, Felipe. Vê. Tem que ter criado outra sala para conversar. Quem? Eu O acho. Rick? Outra sala do Google Meet, eu acho, para conversar e estão intertidos. Será? Ó, o Felipe não atende. Kevin, tu que entrou agora. Tu teve uma notícia do Felipe? Ou do Rick? Opa, voltei. Ah, tá. Estamos preocupados contigo, Henrique. Voltei. Tem um Foi ao rolo de banheiro. papel higiênico pendurado aí, cara. Oi? Tem um pedaço de papel higiênico pendurado no teu ombro aí. Tá, então, essa pode descontrair, né? Bem, novamente estamos de volta, né? A banca se reuniu agora há pouco, né? Primeiramente, queremos agradecer a todos os participantes, né? A defesa ela é pública, ok? Por isso que foi divulgado nas mídias sociais da faculdade, certo? Agradecer a orientação da professora Tatiana, né? Com o Marcelo Henrique. Agradecer as contribuições da banca examinadora, no nome do professor Carlos Alberto, professora Shisley. Henrique, a banca ela se reuniu, certo? Os pontos eles foram bem diretos em relação ao seu trabalho, tá? Foi enfatizado que o seu trabalho ele está bem escrito, ok? É um ponto extremamente positivo, com certeza, totalmente coerente para a formação proposta pela Faculdade de Física, do curso de licenciatura em Física, né, na formação de professores. A banca ela pontuou algo muito importante, certo? Que você precisa ajustar no seu trabalho, que de praxe é normal, mas é muito importante. Ele precisa ser feito, tá legal? Para que você tenha o trabalho definitivamente aprovado, vamos dizer assim, porque precisa ser entregue uma versão final, com as correções e alterações, para que você possa receber o diploma, né? E as alterações foram basicamente aquelas, né? Você ajustar os planos de trabalho para que você tenha realmente o produto, né? Colocado
proposto no seu TCC, no caso, né, aquele plano de trabalho, com todas as orientações que o professor Carlos e a professora Chile colocaram, tá bem? Então, mediante todas as considerações, a banca declarou, né, que o seu trabalho de conclusão de curso foi aprovado com conceito excelente, Henrique, certo? Parabéns, certo? Não termina aqui, tu vai ter, eu não sei, a professora Chile é diretora da faculdade, ela deve ter esses prazos aí, essas burocracias, então se ela deve ter, agora em mente, ela deve ter em algum local, esses prazos, né, para você fazer os ajustes. Os professores devem estar enviando, ou enviarão a mim, eu passarei para você, ou enviarão para você direto as orientações para o que tem que ser alterado. Eu também enviei as minhas, né? Eu tenho aqui umas sugestões, discutidas agora há pouco em reunião, tá ok? Para que você possa lapidar o que você escreveu, deixar totalmente estruturado, e assim fazer a integralização 100% do curso e, né, termos mais um profissional no mercado, né? Então, Henrique, o que nós três colocamos aqui entre nós, que se tu alinhar o teu poder braçal, né, como eu posso dizer, como você fala, né, sou para toda obra, sou o braço e tal, aquele negócio todo, com esse seu trabalho que você tem, com a produção intelectual, com a produção escrita, com a proposta de criação de produto, tu tem de tudo para trilhar uma excelente carreira aí na docência, tá bom? Tanto na docência, quando eu digo na docência, porque o docente também tem que ser pesquisador, tá? Não esquece isso, sempre falei isso para ti, tá bom? Ou seja, o professor tem que estar ser pesquisador o tempo todo também, e o pesquisador tem que ser professor também, então isso aí tem que andar junto. Então, tu tens essa excelente perspectiva, e que tu não pares, entendeu? Certo? Que tu sempre continue te aperfeiçoando, ok? Então, Henrique, parabéns, tá? A faculdade, né? Nós ficaremos no aguardo da tua versão final, porque precisa da nossa assinatura, tudo bem? A gente deve estar te enviando, mas no mais o seu conceito é excelente, Henrique. Ok? Parabéns, Henrique. Obrigado. Tá? Obrigadão. Valeu, professor. Valeu, Alemão. Chile. Valeu, parabéns, Henrique. Obrigado. Parabéns, Henrique. Não se afasta da gente. Não, fala aí, Shirley. Parabéns, Henrique. Exatamente, faço minhas palavras do professor Carlos. Não foge não, hein? Tem muita coisa para a gente construir. Eu até comentei isso com o professor Ferrer ontem, em relação à pós-graduação, especialização, se ainda estava valendo, se ia ter, aí eu tô querendo correr atrás disso mesmo. Ok, Henrique, não se afasta da gente, porque senão tu não vai mais aprender a jogar como eu, entendeu? Estou muito feliz aqui, cara, que tu conseguiu terminar, que tu deu continuidade aí e finalizou teu TCC. Parabéns aí o Ferré, que te puxou a orelha, né, que fez tu finalizar e com certeza, né, foi uma coisa nova que tu não trabalhou no PCNA, não trabalhou no... Certeza. Né? Uhum. Então, parabéns mais uma vez aí pela tua vitória aí, pelo desafio, né? Seja feliz aí nas tuas escolhas, né? Agora você pode dizer que vai ser um professor de física porque você tem o diploma, né? Certeza. Assim que ele entregar o TCC, você que terminou, Eu vou te enviar, eu vou enviar por e-mail, para ti, para o Ferré, de estar marcado em amarelo com os balõezinhos, as correções que é para ser feita no teu TCC. Tá, e aí tu faz essas correções aí e entrega para a Chile. Eu creio que tu deva ter em torno de 15 ou 30 dias, né, Chile? Cadê a Chile? Chile. Eu acho Pelo regimento do TCC, são entre 10 e 20 dias, mas eu vou confirmar, porque eu tenho esse arquivo aqui em mãos e eu te confirmo, tá bom? Entre 10 e 15 dias. Tá ok. Ok, então estou te enviando daqui a pouco, né, no teu e-mail, com cópia para o teu orientador, né, todas as correções que eu fiz e aí eu espero que tu faça, porque eu espero que fique melhor o teu trabalho, né? Ele está muito bom, mas pode melhorar, né, principalmente nessa questão do plano de aula, né? Ok? Tá ok. E aí fazer aquelas correções que está escrito I100 lá, não é I100, né?
também está Belém em 2021, tá na É, Ananindeua, né? realmente, passou, passou, bate até na minha vista também, né, quando eu passei, tanto que ontem, na apresentação dele, eu bati a vista e olhei, né, meu Deus do céu. Aí eu tenho passou, realmente. É bom que dá para ajustar, né, Leandro Henrique? Ok, então vou enviar daqui a pouco, vai estar no e-mail, Henrique, com cópia para o Ferrer, ok? E aí, boa sorte aí, que você consiga fazer as correções, entregue logo para você finalizar, né, e receber o diploma. Parabéns aí aos Valeu, dois professor. aí, docente, e a professora também, como é o nome dela, Ferrer? Tatiana Tatiana Miranda. Isso, Miranda, eu ia falar Moraes Miranda. Parabéns aí à orientação da professora Tatiana. E é isso Parabéns à aí. professora também. Ok? Considero a professora Tatiana, ela contribuiu muito, né, ela deu esse norte pedagógico pro Henrique, né, ele somou com toda aquela base que ele teve no curso de Física e, né, veio com uma proposta corajosa, né, porque mexer com nano é mexer com todas as linhas, muitas linhas do conhecimento, não todas, eu falei exagerado, mas muita linha do conhecimento, né, uma interdisciplinaridade violenta. Certeza. Então, no mais, eu dou por encerrado a defesa, né, do trabalho de conclusão de curso do estudante Marcelo Henrique, certo? No dia 22 de junho de 2001, encerrando às 11h52, certo? E agradecendo a participação de todos. Eu irei encerrar aqui a gravação, tá, pessoal? Não irei estar encerrando a sala ainda, tá bom? Só um momentinho.